Minhas senhoras, meus senhores, durante todo o período de trabalho da CPI, me impus um silêncio doloroso sobre as matérias ali analisadas. Todos bem podem imaginar o meu sofrimento durante esta fase, suportado graças à absoluta fé em Deus. Esta postura, é verdade, foi muitas vezes questionada por amigos, conselheiros e auxiliares, que imaginavam ser mais adequada a minha resposta imediata a cada uma das acusações feitas. Permaneci inabalável na determinação de me manter isento, apesar das calúnias, difamações e injustiças contra mim cometidas. Persisti neste propósito para que todos pudessem ter a certeza de que em nenhum momento, por força de intervenção minha nas investigações em curso, fossem criados embaraços ou constrangimentos ao trabalho que se realizava na comissão e fora dela. Como muito bem diz a Bíblia, há tempo de calar, há tempo de falar. Decidi-me hoje, momento que me pareceu adequado, vir à nação para de coração aberto analisar o processo político e dar todas as explicações necessárias. Responderei ao que creio sinceramente sejam profundas injustiças, pré-julgamentos e posturas nitidamente eleitorais, absolutamente inadmissíveis diante de episódios que podem comprometer decisivamente os destinos do país. Vamos aos fatos. Em primeiro lugar, é preciso deixar bem claro que nem mesmo no relatório da CPI existe a afirmação de que a operação financeira feita para custear as despesas de minha campanha teria sido ilegal, inexistisse ou que tivesse afrontado qualquer norma regulamentadora, a despeito de eventuais insinuações. Apesar disso, tenta-se por todos os meios e modos passar à população versões inverídicas, maledicentes e totalmente inconsistentes para confundir a opinião pública e pôr em dúvida a conduta de seu presidente. Não satisfeitos com esta fracassada investida, partiram os meus opositores para questões menores. A primeira delas, eu era deputado federal, portanto, antes de ser governador e presidente da República, quando precisei me desfazer de parte do meu patrimônio. Em Maceió, morava em imóvel composto por uma cobertura e apartamento imediatamente abaixo. Adquiri na planta e ainda durante a construção, mandei que se fizessem modificações para adaptá-lo às minhas necessidades. Passados alguns anos, resolvi vender a cobertura para ficar apenas com o andar de baixo. No ato da venda, feita pelo senhor Paulo César Farias, ficou acertado que eu receberia o apartamento remanescente, readaptado à nova situação, ficando por conta do corretor a administração da obra e o respectivo pagamento das despesas. Por sinal, a reforma foi demorada. Demorei a receber o apartamento pronto de volta. Assim, como as senhoras e os senhores podem ver, um simples caso de venda e reforma de um apartamento virou nas mãos da oposição uma denúncia na CPI. Uma segunda questão. A casa onde resido. O presidente da República tem como residências oficiais o Palácio da Alvorada e a Granja do Torto. Poderia estar morando num desses endereços com todas as despesas pagas, como é direito do presidente da República. Mas sempre preguei austeridade no serviço público e me pareceu mais conveniente continuar morando na casa da minha família, arcando com as minhas despesas. Quando tomei essa decisão, informaram-me que não havia instalações necessárias para atender às normas de segurança na casa da Dinda. Era necessária a construção de alojamentos. Eu poderia ter dito que caberia ao governo arcar com as despesas de infraestrutura da residência presidencial, com pleno apoio na lei. Mas pensei, se assim agisse, seria um contrassenso. Ora, se eu não optei pelo Palácio da Alvorada ou pela Granja do Torto para não onerar os cofres públicos, não deveria promover gastos públicos nas cercanias da minha propriedade para me dar a segurança necessária. Mandei então construir, às minhas próprias custas, alojamento adequado para aqueles que me prestam serviço. Nesta construção, com movimentação de terra e caminhões, uma parte dos jardins da casa foi afetada. Tive também que reconstruir as áreas danificadas.
Meus adversários na CPI usaram esse fato para tentar enganar a opinião pública, alegando que milhões de dólares teriam sido gastos naquela obra. Mas esses números acabaram desmentidos, forçosamente, diante da realidade dos fatos, por aqueles mesmos que irresponsavelmente tinham denunciado. Infelizmente, os meios de comunicação deram um espaço muito maior às falsas denúncias do que à verdade. A minha casa é conhecida dos brasileiros. Eu a abro nos fins de semana, como é notório, quando recebo visitantes, populares e amigos. A casa e os jardins são típicos das boas residências de Brasília. Uma outra questão é a respeito do carro. Todos sabem que aos domingos costumo fazer os meus exercícios. Vou dirigindo o meu próprio carro até um bosque de eucaliptos, próximo da minha casa. Num desses domingos, sofri um acidente. Bateram no meu carro. Vocês devem se lembrar deste fato que foi amplamente divulgado. Mandei consertar, mas o carro não voltou a ser o mesmo. Pedi então ao meu secretário que vendesse a veraneio e comprasse com o dinheiro da venda um Fiat de menor valor, mais simples e mais barato. Isso foi feito. Se na compra de outro carro usar um cheque com falsa identidade, chamado cheque fantasma, descobrirei. Determinei à Polícia Federal a abertura de inquérito para apurar as responsabilidades deste e de todos os cheques chamados fantasmas. Existem no Brasil milhões de contas fantasmas em dezenas de bancos, como se descobriu no bojo das investigações. Determinei ao Banco Central que tomasse providências imediatas para acabar com esta fraude. Quero que os correntistas que usaram falsa identidade e os bancos que acolheram essas contas sejam rigorosamente punidos. Só assim, combatendo na sua origem, acabaremos com esse crime. Hoje, qualquer um pode ser vítima desta irregularidade, porque não é possível a todos nós conhecer a natureza espúria de um cheque. Asseguro à nação que tudo farei para que nenhum dos eventuais culpados fique impune, e aqueles que tiverem burlado o fisco podem estar certos que terão de repor tudo de acordo com as penalidades exigidas na forma da lei. Sobre a questão que minha secretária tivesse tido acesso a informações antecipadas sobre o bloqueio dos cruzados novos, que, aliás, conforme prometi, já foram devolvidos integralmente com juros e correção aos seus titulares. Gostaria de puxar pela memória dos senhores e das senhoras. Logo depois do plano econômico, um senador da oposição denunciou pessoas que teriam se beneficiado com informações antecipadas. Isso tem 2 anos ou mais. Naquela época, determinei de imediato que o Banco Central fornecesse todas as informações desejadas pelo parlamentar. As senhoras e os senhores devem se lembrar das imagens, fartamente veiculadas pela imprensa, pela televisão, das montanhas de extratos bancários entregues ao senador. Pois é. A conclusão foi de que aquelas denúncias eram infundadas. Até mesmo pessoas distanciadas do governo reconheceram que nunca na vida deste país um plano econômico foi decretado sem vazamentos de informação, sem que ninguém mesmo tivesse sido privilegiado com informações. No caso específico da minha secretária, alegaram que ela sacou dinheiro no dia 13 de março, na antevéspera do bloqueio dos cruzados novos. Isto é uma mentira. Aconteceu exatamente o contrário. Ela depositou dinheiro na sua conta naquele dia. Ela teve sua conta bloqueada. A denúncia foi feita de má fé, com objetivos espúrios. A imprensa já recebeu os status da conta e um atestado do Banco Central provando de maneira inequívoca que não houve o saque alegado. Esta foi mais uma calúnia pregada pelos meus opositores, iguais a dezenas de outras disseminadas no teatro político que se criou em torno da CPI. Enfim, senhoras e senhores, minha secretária teve sua conta bloqueada, não apenas em um banco, mas em 3 outros também, como aconteceu com milhões de brasileiros. Estas foram as acusações. Aí estão as respostas. Além destas, responderei de forma cabal, definitiva e absoluta a tantas quantas sejam as sacadas. Minhas senhoras e meus senhores, sempre trabalhei pela verdade e pela transparência.
Tanto que as investigações feitas só foram possíveis porque logo no início de meu governo tomei uma série de medidas, todas profundamente moralizadoras. Acabei com os títulos ao portador e limitei drasticamente o cheque ao portador. Foi isto que possibilitou o rastreamento dos cheques, identificando através do endosso os beneficiários. Sem estas medidas, tomadas, como disse, no início de meu governo, ou seja, muito antes da CPI, ela não teria chegado aonde chegou. Sem estas medidas e de inúmeras outras por mim adotadas, para combater as fraudes, evitar desvios e coibir a sonegação, não teríamos, como hoje temos, formas seguras de apurar responsabilidades e punir culpados. Diante disto, cabe a pergunta: poderia o presidente, que propôs a mais rigorosa legislação contra atos de corrupção, transigir, ou mesmo de longe, ser conivente com o que se lhe deseja imputar? Nunca é demais lembrar também que há 2 anos atrás, com todas as letras e com toda a ênfase, declarei que o fato de ser parente do presidente, conhecido do presidente ou amigo do presidente não dava direito a essas pessoas de agir em seu nome. O sistema presidencialista como é o nosso concentra imensas e difíceis decisões na pessoa do presidente da República. Cada ação, cada decisão afeta interesses, vontades e ambições. Essa soma de responsabilidades impede naturalmente o chefe do governo de tratar das questões do seu cotidiano familiar. Relembro as medidas que adotei para reafirmar o meu compromisso do meu governo com a lisura e a moralidade na administração pública. Fiz e continuarei fazendo tudo para acertar, mas nem sempre se acerta em tudo. E, é claro, cometi erros. Afinal, quem não os comete? Errei por não ter imaginado o efeito das tentações que movem os aproveitadores. Errei por confiar demais em pessoas que mostraram posteriormente não serem merecedoras desta confiança. Mas o que posso lhes afirmar é que minha consciência em nenhum momento aponta dolo ou má fé nos erros que cometi. Resta então uma grande pergunta: quais os componentes que se conjugaram para tentar envolver de forma tão obstinada o presidente da República nesses lamentáveis episódios? A resposta é: os interesses contrariados, as ambições frustradas e a percepção pelos setores do atraso de que o programa modernizador do meu governo, aprovado nas urnas, vai dar certo. Minhas senhoras, meus senhores, apesar dos exaustivos esclarecimentos prestados pelos meus aliados em todas as fases da CPI, demonstrando não haver qualquer participação, conivência, tolerância ou responsabilidade de minha parte, e apesar da conhecida determinação com que me dispus e me disponho a enfrentar quaisquer acusações, anuncia-se agora que deve ser proposto pelos meus adversários o impedimento do presidente da República. E pasmem, falam até em mudar consagrados procedimentos regimentais, ou seja, mudar as regras do jogo. Já circulam com este objetivo listas de assinaturas de parlamentares onde alguns, até desavisadamente, concorrem para medidas casuísticas que violentariam princípios fundamentais de direito. E qual o objetivo real dos meus adversários? Eles tentam, senhoras e senhores, eles tentam, em 10 dias, cassar o mandato do presidente da República legitimado pelo voto popular. Tentam, em 10 dias, os meus adversários, cassar o mandato do presidente da República quando 558 dias ainda não foram suficientes para que eles permitissem aprovar a lei de modernização dos portos. Tentam, em 10 dias, os meus adversários, cassar o mandato do presidente da República quando 487 dias não bastaram para que eles resolvessem votar o projeto de propriedade industrial.
Tentam os meus adversários, em 10 dias, cassar o mandato do presidente da República, quando 306 dias não foram suficientes para que eles votassem a lei que regulamenta a Advocacia Geral da União. Tentam, senhoras e senhores, os meus adversários, em 10 dias, cassar o mandato do presidente da República, quando 330 dias já se passaram, sem que eles tivessem possibilitado a apreciação conclusiva de tão relevantes matérias para o futuro do país, no seu conjunto conhecidas como emendão. Não posso crer, não quero crer, que tenham esquecido tudo e desejem ressuscitar os julgamentos sumários, os processos inquisitoriais ou os tribunais de exceção. É engano imaginar que tenho desmedido apego ao poder. Este sentimento tem aqueles que demonstram querer atropelar o processo democrático e a consolidação das instituições. Eu tenho, sim, sonhos, ideais e programas para o nosso país. E a estes eu me apego com a mais legítima e profunda determinação. Desejo legar ao meu sucessor uma sociedade moderna, justa e plural, baseada na livre iniciativa e na igualdade de oportunidades. Enganam-se aqueles que pensam que vão cassar o mandato do presidente da República. Confio nos meus aliados, porque conheço a formação moral e pública daqueles que estão ao meu lado. Sei que não se deixarão intimidar pelas manifestações organizadas, pelos que, pensando em servir, desservem o país. Os homens de bom senso, que analisarem os fatos, com isenção de paixões, e os verdadeiros patriotas, estes sim estarão ao meu lado. Ganharemos no voto. Os brasileiros verão que seus representantes resistirão às pressões e decidirão exclusivamente com suas consciências. Só darei como encerrada a minha missão, só darei como cumprido o meu programa de governo, após sancionar estes projetos, que permitirão legar às gerações futuras um país estruturalmente diferente daquele que recebi e capaz de se inserir entre as nações modernas do mundo. A nossa geração política já pagou preço excessivamente alto pela renúncia de 1961. Por isso tudo, e pela minha fé em um Brasil justo e moderno, peço a Deus que me dê saúde, força. Peço a Deus que me conceda a paciência, a humildade, a perseverança para vencer esta travessia e dela tirar lições que nos ajudem a construir o Brasil dos nossos sonhos. Senhoras e senhores, obrigado e boa noite. Fantástico. Oferecimento Banco Sudameris. Saia da multidão. Seja nosso cliente.